Vendas no varejo de outubro e o destaque agora ficou com o S&P 500. Vamos entender o porquê agora aqui no nosso Morning Call, dia 12 de 2025. Sejam bem-vindos por aqui, Max Braga. Bora lá, vamos direto então para as notícias, entender esses números que viemos falar aqui, claro. Vendas então no varejo. Dado saiu ontem, registraram alta de 0,5% no mês de outubro e na comparação anual, então ficou em 1,1% o crescimento no comparativo do ano todo, reforçando que o movimento de desaceleração gradual continua em 2025, tá? Olhando um pouquinho mais rapidamente, sem entrar em muitos detalhes, o setorial ficou com móveis e eletrodomésticos como o principal, os principais itens desse número. Claro que agora, final de ano, Natal, muita gente recebe 13º também, é natural que esses componentes, né, móveis eletrodomésticos sigam em alta. Também tivemos aí um pequeno aumento na parte de hipermercados e supermercados. Também houve um aumento de 0,3% no mês e 0,7% na comparação anual. Mas sim, no agregado de tudo, esses números são muito pouco expressivos, assim por se dizer, tá? E está compatível, então, com a redução aí de previsões do PIB de 2025. Bom, ainda teremos hoje no Brasil a pesquisa mensal de serviços, tá? Então essa ela deve complementar então o quadro com vendas no varejo para que se tenha maior ideia de como está caminhando aí a economia agora nesse período, né? Então isso deve ter um impacto relevante, inclusive sobre as projeções de PIB, tanto para 2025, agora no quarto trimestre, também como já os próximos, né, o começo ali de 2026. Aguardemos os números, né? Bom, mercados. No dia de ontem, acionários encerraram o pregão em desempenho misto. O Dow Jones avançou 1,34%, já vamos falar mais dele. O S&P 500 também avançou 0,21% e a Nasdaq recuou 0,26%. O Ibovespa fechou aqui praticamente estável no 0 a 0, 0,07% aos 159.189 pontos. Destaques de alta ficaram com Hapvida, 3,41%, e os destaques de queda ficaram com Suzano, 4,26%, e Magazine Luiza, 4,10%. Deu uma enroscadinha aqui, mas foi. Bom, para o dia de hoje, aí que a gente vai falar um pouco mais do S&P 500 e do Dow Jones, né? Os índices futuros, eles operam bastante mistos agora na sexta-feira. Houve então uma rotação de investidores do setor de tecnologia e foram ali impulsionados por os temores, né, entre as questões de precificação das ações, depois inclusive do tombo da Oracle, né? A gente tem mais notícias hoje em relação a Broadcom, já fala sobre isso, mas essa rotação acabou beneficiando os setores de valor e cíclicos, que impulsionaram então o Dow Jones e o S&P 500 a novos recordes, né? O Dow Jones, ele é onde está listado ali a maior parte das empresas de valor, assim por se dizer, dos Estados Unidos. Indústrias, bancos, enfim, saúde, toda a parte que é mais cíclica de comércio ou até mesmo é, de bancários, etc. E o S&P 500 é o índice que pega as 500 maiores empresas da Bolsa dos Estados Unidos. Então, esses índices foram muito bem com essa rotação. Obrigado. Bom, o Nasdaq então ficou bastante pressionado por conta do tombo da Oracle, como eu já disse, mas também a pressão ela pode continuar porque a previsão de vendas da Broadcom, uma outra gigante aí do segmento de tecnologia, frustrou no segmento de inteligência artificial. As ações caíram 4% no pré-mercado e vejam como que é o absurdo da especulação. O resultado trimestral foi acima do esperado e a projeção de receita da empresa foi duplicada
complicada em relação a chips de inteligência artificial, mas declarações cautelosas do CEO intensificaram então o pessimismo. Tá difícil hoje em dia. Bom, vamos lá. O desempenho hoje então é misto. Nasdaq Futuro então cai um pouquinho, 0,15. Dow Jones Futuro sobe 0,31. S&P também sobe um pouquinho, 0,05. Mercados na Ásia e no Pacífico fecharam em alta, acompanhando os ganhos aí de Wall Street, né? E também o Banco Central, depois de ter cortado os juros lá nos Estados Unidos em 0,25, levou aí os mercados na Ásia a bater novos recordes, tá? Xangai, então, fechou 0,41, lá no Japão, 1,37, em Hong Kong, 1,75, na Índia, 0,50 e na Austrália, 1,23. Na Europa, os mercados também operam hoje, no dia de hoje, em alta. O otimismo aí de Wall Street vem contagiando as bolsas europeias, mas também os investidores acompanham de perto ali as tensões entre Ucrânia e Rússia, até porque após o alerta do secretário-geral da ONU, o Mark Rutte, de que a Europa deve se preparar para um cenário de guerra. Enfim, fica pressão de um lado, pressão do outro e nada de resolver as coisas. A declaração, inclusive, ocorre depois que o Banco Central da Rússia classificou como ilegal o plano europeu de usar ativos congelados da Rússia para financiar a Ucrânia. Enfim, segue-se ali a tentativa de fechar algum acordo em relação a isso. Estoque 600, 0,50, Alemanha 0,64, Reino Unido 0,44, na França 0,69 e na Itália 0,76, todo mundo subindo. As commodities, os preços do petróleo avançam nesse dia, parte ali, recuperando parte das quedas que tiveram nessa semana. E as cotações do minério de ferro na China também continuam em queda, ainda pressionada pela fraca demanda lá na China, aguardando estímulos do governo, que não aconteceu ainda. Mas, enfim, vamos lá. Petróleo Brent, então, opera agora em 0,54, cotado a 61 dólares e 61 centavos o barril. E o minério de ferro lá na Bolsa da Lian fechou ontem a 0,33% de queda. E é isso. Já o Bitcoin, então, o nosso último dado aqui do dia, ele tentando ainda se recuperar, 0,77% de alta nesse momento, cotado aos 92.194 dólares a unidade. Certo, pessoal? Sexta-feira, então, espero que todos tenham uma ótima sexta-feira. Se inscrevam aqui no canal, cliquem no sininho aí, comentem as notícias, compartilhem o vídeo, isso é bastante importante. Por favor, ajudem aí o crescimento do canal. Eu fico por aqui, nos vemos na segunda-feira. Juízo depois, hein? Na sexta-feira aqui, para sextar e ficar de boa no final de semana. Um abraço. Tchau.